esquartejado. E a terceira conjura em si acontece em 1798, conhecida como a Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, a Conjura Baiana foi uma revolta social de caráter popular ocorrida na Bahia em 1798. Teve uma importante influência nas ideias da Revolução Francesa, além de ser emancipacionista. As ideias usadas por Simão Bolívar dentro do processo de independência da América Hispânica, a emancipação, a união entre todo o continente para que esse continente se torne sustentável. Essas ideias já começam a surgir desde o processo da Revolução Francesa, e isso acaba em se motivando aos revoltosos da Bahia, aos alfaiates. As causas em si é a implantação popular, com um elevado preço da cobrança pelos produtos essenciais e alimentos. Além disso, reclamavam da carência de determinados alimentos. Isso é interessante. Enquanto nós temos Felipe dos Santos, que lutava contra o quinto, que era os 20% do imposto que era cobrado. Enquanto nós temos Joaquim José da Silva Xavier, que luta também contra esse quinto e contra o fim do monopólio das casas de fundição, nós temos uma Bahia que está lutando contra a fome. Eles estavam lutando porque, infelizmente, produtos essenciais e alimentos estavam com preços acima do conceito popular e ainda existia carência desses alimentos. Existe também uma forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil. O ideal da independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. E quais eram os principais objetivos? Defendiam a emancipação política do Brasil, como eu já tinha comentado com vocês, defendiam a implantação da república. Ninguém está pensando em império, ninguém está pensando em vamos tirar daqui e entregar para um tal de Dom Pedro I. Não é legal isso. A ideia é a construção da república. Pensavam também na liberdade comercial do mercado interno, na liberdade e igualdade entre as pessoas, artigo 5 da Constituição, e aumento de salário aos soldados. Um dos principais construtores e até líderes desse processo revolucionário foi o médico, político e filósofo baiano Cipriano Barata. Outras importantes lideranças que atuaram em si durante esse processo das ideias do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates também Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Quem participa deste movimento conhecido como a Conjura Baiana ou Conjura dos Alfaiates? O movimento ele acaba contando com a participação de pessoas pobres, pessoas do povo, pessoas letradas, padres, pequenos comerciantes, escravos e antigos escravos, aqueles que já tinham conquistado o processo da Carta de Abolição. A revolta estava marcada, porém, um dos integrantes do movimento, Ferreiro José da Veiga, infelizmente alguém estava no meio e acredito eu que não estava concordando com aquilo, por mais que estivesse participando daquilo. José da Veiga acaba delatando o movimento para o governador e relatando também o dia e a hora que iria acontecer tudo aquilo. O governo baiano organiza em si as forças militares para rebelar o movimento antes que a revolta ocorresse. Então eles criam um movimento, eles acabam se unindo, fazendo suas reuniões, só que antes mesmo deles irem para o processo revolucionário, eles acabam sendo barrados pelo exército do governo. Muitos deles acabam sendo expulsos do Brasil, porém 4 foram executados na Praça da Piedade em Salvador. O nome Conjura Baiana é também dada à Conjura dos Alfaiates, pois muitos desses profissionais participavam deste movimento. E pós esse período em si conhecido como conjuras dentro do processo de mineração, nós temos em si um processo conhecido também como Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Em determinado momento, quando eles percebem que a carência que existe de minerais encontrados no Brasil não vai vai sobrecarregar
a balança comercial que existe naquele período, que é o conceito do mercantilismo ainda, a primeira via do capitalismo, eles começam em determinados momentos a criarem novas ideias para a construção de uma nova economia. E essa economia estava ligada novamente ao processo agrícola. Só que não estamos mais produzindo açúcar. A partir de 1800, a produção agrícola que existe no Brasil é do café. E é através dessa revolução agrícola e até mesmo das guerras que estão sendo travadas graças ao processo da Revolução Francesa, que acaba desencadeando a um novo império conhecido como Era Napoleônica, em 1808, precisamente no mês de janeiro, com o apoio da Inglaterra, a família real chega ao Brasil. Claro que eles não vieram a passeio, né? A gente sabe muito bem que eles só vieram para cá porque Napoleão está atacando todos os países que ainda têm o seu conceito de política absolutista, participação de reis, e Portugal é ainda um país absolutista. Cerca de 500 mil pessoas acabam vindo para o Brasil junto com a família real. Eles acabam totalizando cerca de 2% da população portuguesa desta época. Eles se instalam na capital Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já passa a ser capital pós-período que nós conhecemos como mineração e conjuras, tá? E eles se instalam dentro desta nova capital. Vale ressaltar que a primeira capital é Salvador e a segunda passa a ser o Rio de Janeiro. Ameaçados pela invasão do francês Napoleão Bonaparte, como eu já tinha comentado com vocês, a família real deixou Portugal para garantir que o país continuasse independente. Isso porque Napoleão decreta um bloqueio continental. Quando Napoleão decreta o bloqueio continental, ele acaba tirando do poder o antigo rei que existia na Espanha, que era o Felipe VII, e coloca João Bonaparte, seu irmão, no posto. E o rei de Portugal, como também foi contrário ao processo do bloqueio continental que existe em 1806, eles automaticamente acabam também barrando Portugal e expulsando a família real de lá. Portugal, que apoiava a Inglaterra e tinha grande relação comercial com esse país, não se submeteu ao bloqueio. Isso levou à invasão napoleônica às terras lusitanas. Então Napoleão invade as terras lusitanas, assim como as terras espanholas. E esses dois países absolutistas, assim como a Inglaterra também era, só que não visto como um poder absolutista, mas como uma monarquia representativa, mas que ainda tinha um rei no poder, um rei que talvez por status, mas que exista ainda, acaba influenciando esses dois países a continuarem com a sua política abolicionista. Só que como Napoleão é contrário às ideias abolicionistas, porque a Revolução Francesa tem como principal objetivo desconstruir todos os projetos e processos absolutistas, ele acaba expulsando esta família real de lá. E a chegada dessa família real com Dom João VI e de Carlota Joaquina de Bourbon no Brasil traz em si um novo conteúdo desse período da história do Brasil colonial, que é o período joanino. Mas esse conteúdo a gente vai ver numa próxima aula. Obrigado e até lá. Your